eu me chamo José Eduardo e eu vim falar sobre o meu retorno ao catolicismo. Minha memória de infância é muito ruim e eu não me lembro de ir para a igreja, particularmente eu não me lembro. E já na minha fase ali de criança, adolescência, aí sim eu comecei a ter mais contato com igreja protestante, assembleia, mas assim, foi uma coisa que para mim acabei não dando continuidade. Fui me tornando mais velho, conheci minha esposa, a gente foi morar junto e ainda buscava algumas respostas para a minha vida. E durante muito tempo, desde ali da fase da adolescência até mais recente, né, quando eu voltei para o catolicismo, eu questionava a própria existência de Deus, de Jesus Cristo, mas aquilo ao mesmo tempo também me trazia um vazio muito grande. Tentei outras religiões nesse meio tempo, mas nada que preenchesse profundamente o vazio que existia dentro de mim. Minha esposa já era católica, eu lembro de ter ido no crisma da minha esposa quando a gente se conheceu, a gente era muito novo quando a gente se conheceu. E para mim, aquele momento particularmente não foi um momento agradável. Eu lembro do padre balançando o incenso e eu tendo dificuldade de respirar. Foi essa memória que me ficou daquele momento. Mas também eu não entendia nada do que estava acontecendo ali. Aí quando a gente foi ficando mais velho, a gente é casado no civil, a gente resolveu ter filhos. E aí quando a gente resolveu ter filhos, falei pra minha esposa, eu acho que é importante a gente considerar, frequentar uma igreja para que nossos filhos tenham um ensinamento cristão. A gente visitou mais algumas vezes algumas igrejas e nada preencheu meu coração, como também nada preencheu dela. A única coisa que preencheu o coração dela era ser católica. Por mais que ela tenha se afastado muito tempo da igreja, dias missas, isso não preenchia, esses outros contatos não preenchiam. E eu falei para ela, a gente tentou alguns, vamos tentar a católica, porque eu já admirava nela e na irmã dela, os dois cresceram nesse meio católico, ali na fase de infância e adolescência, a questão da caridade. E isso para mim sempre foi muito notável nelas. Então, vamos testar a católica. A gente, próximo da nossa casa, tem uma igreja católica, então a gente foi na igreja católica. Eu, entendendo nada da missa, vendo aquele jornalzinho, tentando acompanhar, eu já tinha lido um pouco do Antigo Testamento, e eu me questionava, nossa, por que, ele aqui, tem uma parte da leitura, mas não tem um capítulo completo, porque a gente tem hora que fica sentado, tem hora que fica em pé, tem hora que fica de joelhos, e sem entender muito bem, fui frequentando algumas vezes, muito em função daquilo. A gente vai ter filho, eu acho que essa daqui é um caminho interessante para criar nossos filhos ali dentro daquele meio, né, naquele cristão. E aquilo foi mexendo comigo, né? Eu falei para minha esposa, beleza, vai chegar um momento que a gente vai ter que batizar nossa filha. Mas não porque eu entendi o que era o batismo, mas porque fazia parte lá da regrinha, né, que você tem que seguir. Então, eu fui procurar saber na igreja como que era, e aí a primeira pergunta que se vem é, vocês são casados? Minha esposa já estava grávida nesse momento. E aí eu falei, não, a gente é casado no civil, então tem que casar na igreja. E aí a gente, pela graça de Deus, a gente foi acompanhado por uma pessoa que foi nos orientando ali, durante um período para que a gente casasse. Eu acho que a gente tinha um encontro semanal, ele levava ali o catecismo, às vezes levava o didaquê, e ia explicando algumas coisas. E aí aquilo foi fazendo mais sentido para mim. Só que eu não entendi muita coisa ainda. Ele explicava também com base na Bíblia, muito do Novo Testamento, eu só tinha lido um pouco do Antigo Testamento, então foi fazendo sentido para mim.
E aí eu comecei, tipo, a ter mais vontade de ir na missa e não ir mais por uma, tipo assim, meio que por uma obrigação. E aí eu vi o pessoal comungando e eu não podia comungar porque nem primeira Eucaristia tinha. Então eu via, tipo, olhava e disse assim, nossa, deve ser bom isso, mas assim, não sei muito bem o que é. Aí beleza, fiz lá aquela preparação pro casamento, fiz a primeira Eucaristia e aí fui comungar a primeira vez. Aquilo dali, tipo, foi uma coisa que até então eu estava agindo muito pela razão. Acho que naquele momento eu tive a emoção. Eu lembro que comunguei e já... Não lembro exatamente no dia que eu comunguei se eu já chorei, mas eu lembro de outros momentos assim próximos. Tipo, eu comungava, tipo, chorava. Tipo, vinha uma alegria dentro de mim que eu não sabia explicar. Tipo, aquilo dali. Não tem explicação, né? Você só sente. Então, e eu nem entendia o que estava acontecendo ali, como eu falei. Eu não entendia nem o que era a missa direito. Mas aí já esperava ansioso pelo aquele momento. Tipo, o nosso momento da comunhão, eu espero ansioso por esse momento. E aí, nossa filha nasceu. E como minha filha era bebê, aí eu acabei parando de ir à missa novamente, naquele momento inicial. E aí acabei parando de ir por um tempo maior, porque eu tinha dificuldade, tipo, eu e minha esposa tínhamos dificuldade de ficar com a criança ali na missa. Tipo, a gente achava que ela chorando atrapalhava. E acabei me afastando novamente. Assim, era católico, mas já tinha casado na igreja. Mas, assim, também o casamento foi um momento lindo para mim. Foi um casamento super simples, na capela que era próxima à nossa casa, e também foi uma coisa incrível para mim. E me afastei. Então, o tempo passou e foram alguns anos aí, o tempo passando, até que por alguma razão eu voltei a ter interesse novamente. Aquele desejo foi despertando dentro de mim. Aí eu tive contato com uma obra de uma Santa Francisca Romana, que é Tratado ao Inferno, em que nesse livro ela fala as exposições que Deus deu a ela, as visões que Deus deu a ela do inferno, do purgatório e do céu. E eu não vou negar a você, tipo, quando ela mostrou as visões do inferno, aquilo me deu um medo gigantesco, de dizer assim, nossa, eu não quero ir para esse lugar. Ela falou um pouco também do purgatório, e já parecia ser um lugar que você tem mais acalento. Você naquele lugar tem esperança, no inferno você não tem esperança. E falou o céu, que aí seria a coisa mais bela, a coisa mais linda. E ela vai explicando em detalhes como é cada um desses lugares. Então eu comecei a ter mais interesse. Eu disse, não, peraí, eu não quero ir para aquele lugar lá não, eu não quero ir para o inferno. E aí comecei a ter mais interesse. Então foi quando eu comecei a tentar estudar mais. Aí eu fui tentar ler mais, tentar, tipo, estudar um pouco mais a vida dos santos, a própria Bíblia, a história da Igreja Católica. Eu, como, tipo assim, acabava tendo acesso a muitas informações, sempre me vinha aquele preconceito com Nossa Senhora e com os santos, com as imagens. Eu lembro que na missa, então chegava aquele momento ali da oração, e o padre chegava no final da missa ali, tipo, rezava um Pai Nosso durante a missa, né, e no final da missa rezava uma Ave Maria. No Ave Maria eu não rezava, eu ficava calado, de cabeça baixa, tipo, porque para mim aquilo dali não fazia sentido. E eu olhava para aquelas imagens ali dentro da igreja também, e por puro preconceito também, por não entender,
não conseguia, tipo, era uma coisa que me incomodava, isso me gerava um incômodo, por puro desconhecimento. Então, acabei que fui estudar mais. Então, comecei a ter mais acesso a São Tomás de Aquino, vi um pouco de Santo Agostinho, mas para mim ainda continua sendo uma coisa muito complexa, mas hoje eu já consigo ler, entender, interpretar melhor. E várias coisas foram fazendo sentido. Então, por exemplo, eu peguei um livro que é a Meditação de São Tomás, que é a meditação diária. Eu disse, nossa, mas isso aqui é muito legal. Tem outro livro que eu peguei também, que foi a da... Não sabia nem por onde estudar. Santa Teresa d'Ávila. Aí comecei a ler o livro e disse, nossa, tipo, isso aqui está explicando muita coisa. Fui consumindo mais conteúdo católico, coisa que eu não fazia. Aí vem o Padre Paulo, não tem como deixar de falar do Padre Paulo. E ele vai explicando várias coisas. O Centro Dom Bosco, o Frei Gilson. Então, assim, eu fui aprendendo e entendendo mais a fé católica. E aí, comprei um livrinho que era falando sobre os mitos da Igreja Católica. E aí fui vendo que, tipo, a contribuição da Igreja Católica para a sociedade que a gente tem hoje, a contribuição da Igreja Católica para a questão da caridade, para a ciência. E eu disse, nossa, uma coisa que eu mesmo tinha dificuldade de fazer, que era no creio, falar, tipo, que eu creio na Santa Igreja Católica, agora, tipo, eu faço com uma facilidade, com uma admiração imensa. E aquilo foi abrindo meus olhos e dizendo assim, tipo, nossa, agora eu tô começando a entender, e aquela nebulosidade que tinha, ela foi sumindo. Então, eu fui amando a igreja que eu tava, que eu estou, né? E até que eu vi um vídeo do Padre Paulo que fala, tipo, ser católico é lindo. Foi exatamente o que eu senti naquele momento. Ser católico é lindo. E aí quando você começa a ter contato com as obras dos santos, tipo, a entender a própria missa, aí as coisas vão ficando cada vez mais lindas ainda. E aí tem a missa, né? O que é que eu faço para poder entender melhor a missa? Aí eu peguei pesquisar e peguei uma explicação que é do santo Padre Pio, de uma revelação que Deus faz para ele do que é a missa. Aí naquele momento, tipo, já não tinha mais como não entender a missa, de tipo ver como aquilo era sublime, de como aquilo era lindo. Peguei um vídeo do Rafael Tonon também explicando o que é a missa, do Frei Gilson, aí já baseado na explicação do São Padre Pio explicando o que é a missa. E aí você, tipo, olha para aquilo e diz assim, tipo, isso é magnífico, isso é incrível. Não tem como você não achar isso lindo. A energia acabou aqui. Deixa eu tentar resolver. Não tem como você não achar isso magnífico, não tem como você não achar isso lindo. Então, já não conseguia mais faltar a missa. Aí já tento ir na missa todo dia. Aí pelos compromissos de trabalho isso já é mais difícil, mas tento me esforçar para ir mais à missa. Até porque isso me recorda aquele momento que eu falei lá atrás, o momento da comunhão, o momento da Eucaristia. E hoje entendendo o que é aquilo. Entendendo que tipo a missa é o sacrifício de Jesus por nós. Então, não tem como não se sentir emocionado, não amar a Igreja Católica, não amar a missa, não amar Jesus acima de tudo. Mas ainda tinha uma coisa, a questão dos santos e a questão de Maria. Como que você faz para lidar com anos de de cascas sendo colocadas para você ser contra isso?
Aí, em função do trabalho que eu resolvi exercer, tipo, eu acabei, nesse meu tempo, eu tava tentando empreender, querendo empreender e não sabia exatamente o que fazer. Então, eu optei por trabalhar com produtos católicos. Eu falo que eu nem trabalho com produto religioso, porque um amigo que tem uma loja católica, ele falou que as pessoas vão pedir outros artigos religiosos que não são católicos. Então eu falo claramente que eu trabalho com artigos católicos. Por exemplo, como esse aqui que eu fiz. E eu fui ter contato com uma prima que mora em outro estado, que já trabalha com artigos católicos. Ela, provavelmente, ela faz texto. E aí, quando eu tive esse contato, eu tinha até vergonha de falar com ela, porque eu não queria que ela assimilasse, por falar com ela tipo, já era conhecida, tudo com a questão do trabalho. Eu queria ter contato com ela porque eu queria ter contato com uma pessoa católica que é da família e que já tem anos nessa jornada, nesse caminho. Mas eu tinha vergonha. Aí minha mãe falou com ela, as portas se abriram, até que eu falei para ela, tenho dificuldade. Eu ia me confessar, disse, padre, eu não consigo fazer essa questão de Maria, eu tenho algo que eu não consigo entender ainda. E aí eu falei com ela e aí ela, tipo assim, ela é consagrada a Maria. Parece que eu fui na pessoa certa, né? Mirei para entender mais o catolicismo e acertei na pessoa que, tipo, ia tirar de mim esse bloqueio. E ela falou, eu sou consagrada a Maria. A primeira mensagem que ela mandou para mim, eu não falei nada assim de Maria, nada, sou consagrada a Maria, tipo, vou lhe ajudar no que você precisar. E aí eu falei para ela, tá, aproveitando que você está falando disso, me explica melhor essa questão de Maria, porque eu tenho muita dúvida a respeito disso. E isso é uma coisa que me faz mal, porque assim, eu ia rezar o Ave Maria e me fazia bem. Só que ao mesmo tempo vinha aquele preconceito de dizer assim, tipo, não, mas eu não posso rezar para uma santíssima, né? Hoje em dia eu entendo isso. Por puro preconceito, por não entender as coisas. Até que ela me deu a dica de um livro, que é o livro de consagração a Maria, Nossa Senhora. E eu disse, beleza, se aqui é o caminho para tentar entender, vamos tentar entender. Já tinha visto padres falando, mas nada daquilo conseguia mudar isso dentro de mim. Até que eu fui ler esse livro de consagração a Maria, que é tratado, não vou lembrar o nome do livro agora, ele também não está aqui próximo para eu falar. Mas peguei o livro para ler. Aí, assim, confesso a você que comecei a ler o livro com ceticismo. Vendo aquilo ali, disse, nossa, mas você está falando, será que está certa? Será que está errada? Mas aí ele foi explicando, ele vai explicando, e aí você não tem como não amar sua mãe no céu. Assim, é uma coisa que, tipo, agora eu já não rezava mais o Ave Maria, tipo, dizer assim, tô rezando a Ave Maria, tipo, isso tá me fazendo bem, mas eu tenho aquele sentido de que, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque eu fui ensinado assim durante a vida toda. E aí não, tipo, eu vou rezar a Ave Maria, tipo, e agora eu tô livre de, tipo, vem, mano. Tipo, vem, tipo, me pega no teu colo, tipo. Então, assim, depois disso tudo, de me apaixonar, tipo, pela Igreja Católica, de amar cada vez mais Nosso Senhor Jesus Cristo, eu comecei a sentir a vontade e não conseguia mais segurar essa vontade de falar
para as outras pessoas. E é difícil. É difícil não se emocionar quando falando disso. E comecei a falar para outras pessoas sobre isso. Porque já não tinha outro assunto para falar. Os outros assuntos, eles foram perdendo interesse. Eu só comecei a ter interesse nisso. Eu só comecei a ter interesse, em entender cada vez mais, em amar cada vez mais. Os filmes que eu comecei a assistir já eram direcionados para isso. Assisti o filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson. E assim, nossa, como aquilo, ver aquele sofrimento representado no filme, que eu tenho certeza que não chega nem perto do sofrimento que foi, me fazia, amar cada vez mais o meu Senhor Jesus Cristo. Então, comecei a falar para outras pessoas. Senti o desejo também de entender melhor a consagração a São José. E aquilo foi preenchendo cada vez mais meu coração também, de dizer assim, tô no processo de consagração a Senhora e a São José. Porque, por mais que eu seja católico já há alguns anos, mas é muito mais recente essa questão de querer procurar mais. E comecei a falar para outras pessoas. E aí já falando para outras pessoas, porque eu já não conseguia falar mais sobre outra coisa, essas pessoas começaram, a visivelmente ter uma percepção diferente sobre Nossa Senhora, sobre a igreja e sobre o nosso Senhor. De chegar e dizer assim, tá, peraí, isso eu não conhecia, isso eu não sabia. Então assim, para encerrar aqui, que o vídeo já tá extremamente longo, o que eu poderia dizer? Hoje, parafraseando o Padre Paulo, ser católico é lindo. Amar os nossos santos e principalmente a São José, Nossa Senhora, é lindo. Amar o nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, é sublime, é maravilhoso. E esse é um vídeo de apresentação para esse início, que eu peço a Deus que dê graça para que eu consiga ter forças e não errar, porque também foi difícil para mim começar a falar aqui em frente à câmera sobre isso, para que eu não erre, porque eu tenho medo de errar. E é um vídeo de apresentação para que eu comece um apostolado aqui. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida e te dê graças e tenha misericórdia de você e de todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.